Muito bem, vamos voltar ao livro do Eclesiastes, ok? Livro do Eclesiastes, capítulo 10. Eclesiastes é fácil de achar. Se você localizou Salmos aí, depois tem Provérbios, e logo depois de Provérbios tem Eclesiastes, capítulo 10. Eu vou ler os versos 12 a 14 e vou ler também o verso 20, ok? Eclesiastes 10, 12 a 14 e verso 20. Diz o seguinte: nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, e as últimas, loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois dele? E aí o verso 20. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícias das tuas palavras. Vamos orar, pedindo ao Senhor que ilumine adultos e crianças, a fim de que nós possamos aprender com a Escritura. Obrigado, Senhor, por termos as crianças em nossa companhia hoje. Que na nossa igreja as crianças não sejam invisíveis. Que possamos tratá-las com consideração. Que possamos nos preocupar com elas. Senhor, abençoe a ministração da noite. Ajuda-nos a ter uma boa compreensão. Ajuda as crianças a terem uma boa compreensão da Bíblia. E que assim possamos todos, adultos e crianças, crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Talvez você não saiba, mas dizem que hoje você falou em torno de 20 mil palavras. Dizem os entendidos que esta é a média do número de palavras que uma pessoa fala por dia. Talvez essa média suba se você considerar aí as palavras escritas nas redes sociais, não é? Você está teclando, né? Você está teclando aí nas redes sociais. Então, talvez o número de palavras que você emita por dia seja mais do que a média aí de 20 mil. É claro, isso varia de pessoa para pessoa, né? Tem gente que fala mais, tem gente que fala menos, mas em média dizem que são 20 mil palavras por dia. Irmãos, usar palavras parece algo tão comum, tão normal, tão ordinário, que a gente encara como uma atividade sem importância. A gente nem reflete a respeito do uso das palavras. Todavia, falar e usar palavras é uma daquelas coisas mais importantes que nós fazemos na vida. Não é sem razão que a Bíblia dá grande atenção ao tema. Talvez a importância desta atividade esteja no fato de que é parte da imagem de Deus em nós. Nós somos das criaturas de Deus a única que usa palavras, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O nosso Deus é o Deus da palavra. Ele é o Deus que fala.
E é por isso que nós também falamos. Falar é importante. Além disso, como eu disse para as crianças ainda há pouco, a Bíblia diz que palavras podem ser usadas de maneira sábia ou de maneira tola. Há um provérbio na Bíblia, Provérbios 18, verso 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Significa que as suas palavras podem construir ou podem destruir. As suas palavras podem curar ou podem adoecer. As suas palavras podem matar ou podem fazer viver. Então, falar é algo muito importante. Palavras importam. E Tiago, que escreveu uma epístola, está aí na Bíblia. Tiago diz na epístola que escreveu que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Mas ele diz que aquele que não tropeça no falar, ele é capaz de controlar todas as áreas da vida. Isso está lá em Tiago, capítulo 3, verso 2. Então, irmãos, é no uso da língua, é no uso das palavras que a tolice do nosso coração se revela mais facilmente. E talvez seja por isso que neste capítulo 10 do Eclesiastes, que estamos analisando nessas últimas semanas, e você já sabe que o assunto do capítulo 10 é a tolice, talvez seja por isso que no capítulo 10 o Eclesiastes chama a nossa atenção para o uso da língua, para o uso das palavras. Ao tratar da tolice no capítulo 10, ele reserva um espaço para falar da tolice no uso das palavras. Então, é sobre isso que nós vamos aprender hoje. Nesta passagem, nós temos 3 verdades a respeito do uso tolo das palavras e depois temos uma advertência. Então, essa é a estrutura que vamos usar. Vamos ver 3 verdades sobre o uso tolo das palavras e depois vamos ver a advertência que o Senhor nos apresenta nesta passagem. Então, rapidamente, qual é a primeira verdade que o Eclesiastes apresenta sobre o uso tolo das palavras? A primeira verdade, e eu quero que você aprenda isso hoje, é que as palavras do tolo são autodestrutivas. Essa é a primeira verdade que o Eclesiastes ensina aqui. As palavras do tolo são autodestrutivas. Onde está isso? Isso está aí no verso 12. Dê uma olhada no verso 12. O verso 12 diz assim: nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. Percebam aí o contraste que o verso 12 faz entre as palavras do sábio e as palavras do tolo. Ele diz aí que nas palavras do sábio há favor. Favor aí é graça. Então, as palavras do sábio comunicam graça àqueles que ouvem. É sobre isso que Paulo vai ensinar mais tarde lá na sua epístola aos Efésios. Se lembram? Paulo disse: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, saia somente aquela palavra que for boa para a edificação, que seja conforme a necessidade do momento. E Paulo diz:
seja aquela palavra que sai da sua boca somente aquela que transmita graça aos que ouvem. Esse é o padrão de Deus para o uso das palavras, usar as palavras para comunicar graça aos que ouvem. É disso que o Eclesiastes está falando no verso 12. Ele diz que a palavra do tolo, ou na palavra do tolo, há favor, ou melhor, do sábio. A palavra do sábio, na palavra do sábio, há favor. Nas palavras do sábio, há favor. As palavras do sábio comunicam graça. É isso que o Eclesiastes está ensinando. Mas, vejam aí o contraste. Enquanto que nas palavras do sábio há favor, nas palavras do tolo, ou seja, as palavras do tolo devoram ao próprio tolo. É isso que ele diz. Mas ao tolo, aos seus lábios, os seus lábios, ou seja, os lábios do próprio tolo, o devoram. O que ele está dizendo é que as palavras do sábio comunicam graça, mas as palavras do tolo a ele mesmo devoram. O tolo é devorado, é destruído pelos seus próprios lábios. Então, você percebe aí o contraste? Quando o sábio abre a boca, o que acontece? Ele comunica graça aos outros. Mas quando o tolo abre a boca, o que acontece? Ele destrói a si mesmo. Então é por isso que eu estou dizendo que a primeira verdade que você pode aprender aqui, está aí no verso 12, é a respeito da natureza autodestrutiva das palavras do tolo. As palavras do tolo são autodestrutivas. Segunda verdade a respeito do uso tolo das palavras. Além de autodestrutivas, nós aprendemos aqui que as palavras do tolo são também autodegenerativas. Coisa diferente. Não é? Além de autodestrutivas, elas também são autodegenerativas. Onde é que está isto aí? Verso 13. Dê uma olhada no verso 13. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, e as últimas, loucura perversa. Então, note o que o verso 13 está dizendo. O verso 13 está dizendo que há uma gradação degenerativa nas palavras do tolo. Ele diz aí que as primeiras palavras do tolo são estultícia, mas as últimas são loucura perversa. Então, há uma intensificação da coisa. As palavras do tolo promovem, segundo o verso 13, um espiral descendente. As primeiras, diz aí, são estultice, bobagem. Mas as últimas são loucura perversa. Então a ideia é de um espiral descendente. Aquilo que a princípio é apenas uma bobagem, acaba se transformando em loucura perversa. Então, o verso 13 nos leva à conclusão que há um poder degenerativo nas palavras do tolo. Aquilo que começa pequeno, aquilo que começa de maneira insignificante, parece ganhar proporções enormes. Assim são as palavras do tolo, autodegenerativa.
ou degenerativas. Às vezes não passa de uma brincadeira, mas acabam por fazer grande estrago. Então, esse é o sentido do verso 13. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, e as últimas, loucura perversa. Então, qual é a primeira verdade? A primeira verdade é que as palavras do tolo são autodestrutivas, destrói a ele mesmo. Segunda verdade é que as palavras do tolo são autodegenerativas. Mas há uma terceira verdade aqui que eu quero compartilhar com você. É que além de autodestrutivas, além de autodegenerativas, as palavras do tolo são também presunçosas, segundo esta passagem do Eclesiastes. E isto está aí no verso 14. Veja o verso 14. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois dele? Então, notem, o verso 14 fala da tolice de fazer afirmações, no caso aqui, a respeito do futuro que se desconhece. A ideia aqui é da tolice de fazer afirmações a respeito de coisas que não conhecemos, a respeito de coisas que não dominamos. Esta é a ideia do verso 14. É a tolice de se fazer afirmações sobre o que não se conhece, a respeito do que não se sabe. Então é por isso que eu estou dizendo que o verso 14 ensina para você e para mim que as palavras do tolo são presunçosas. O tolo fala de coisas que não conhece. Veja aí o verso 14. O Eclesiastes diz que o tolo multiplica as palavras. Fala muito. Multiplica as palavras. Fala muito. Dá opinião sobre tudo. Quer entender de tudo. E por isso, acaba fazendo alegações arrogantes. Acaba fazendo alegações atrevidas a respeito de assuntos que não entendem, a respeito de assuntos de que nada sabem. Então, além de autodestrutiva, além de autodegenerativa, a palavra que sai da boca do tolo é presunçosa. Pretende saber de coisas que não sabe. Irmãos, parece que Paulo detectou esse tipo de problema lá em Éfeso. Paulo diz que deixou Timóteo lá em Éfeso exatamente para lidar com esse tipo de tolice que estava acontecendo lá. Se você quiser ter a curiosidade de ver isso, abra a primeira epístola de Paulo a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, aí no capítulo 1. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Procure aí o verso 3. No verso 3, Paulo diz que deixou Timóteo em Éfeso para admoestar certas pessoas, não é? Primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 3, Paulo diz que deixou Timóteo em Éfeso para ele admoestar certas pessoas. Aí no verso 4, Paulo diz que estas pessoas estavam promovendo debates inúteis, que nenhum benefício traz para o reino de Deus, não é? Então, debate inútil, sem proveito, não é? Debate inútil que não traz nenhum benefício, Paulo diz aí no verso 4.
E quando chega no verso 7, Paulo diz que estas pessoas faziam ousadas asseverações, olha só, ousadas asseverações, faziam afirmações categóricas sobre coisas que eles não entendiam. Tolice. A palavra do tolo, não é? Segundo o Eclesiastes, ela é de natureza presunçosa. É por isso que eu estou chamando aqui do uso presunçoso das palavras. É disso que o Eclesiastes fala no verso 14. O tolo multiplica as palavras, fala sobre tudo e acaba fazendo afirmações categóricas, fazendo ousadas asseverações, para usar o termo de Paulo, sobre coisas que eles não conhecem. Eu não sei se vocês percebem, mas eu percebo muito isso hoje no uso das redes sociais. A gente vê gente lá que a gente conhece falando sobre tudo quanto é assunto e acha que entende de tudo, resolve todos os problemas do mundo, e eu fico pensando, meu Deus, que é isso? Era melhor ficar calado, parar de teclar, não é? Então, se sente na obrigação de falar sobre tudo, de dar opinião sobre tudo, e fazem ousadas asseverações, como diz Paulo, mostrando, revelando a tolice do coração. Então, quais são as 3 verdades que nós aprendemos aqui sobre o uso tolo das palavras? Primeira verdade: as palavras do tolo são autodestrutivas. Quando o sábio abre a boca, ele comunica favor, comunica graça aos outros. Quando o tolo abre a boca, destrói a si mesmo. Segunda verdade é que as palavras do tolo são autodegenerativas, não é? As primeiras é uma bobagemzinha, as últimas, não é? Parece que há um espiral descendente na coisa. E terceira verdade que aprendemos aqui com Salomão, que acreditamos ser o autor do Eclesiastes, é que as palavras do tolo são presunçosas. Fala muito sobre coisas que não entendem nada. Isso é tolice. Mas eu disse que além de 3 verdades, nós temos aqui uma advertência. E a advertência está exatamente no verso 20. Dê uma olhada aí na advertência. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícias das tuas palavras. Então, qual é a advertência? Cuidado com as suas palavras. Nem no interior do teu quarto, cuidado com o que você fala. Sobretudo a respeito de pessoas que tenham ascendência, poder sobre você. É isso que o verso 20 está dizendo. Cuidado com as suas palavras, mesmo no interior do teu quarto. E qual é a razão da advertência? Olha a razão que ele dá. Porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. O que é isso? Irmãos, é claro que esta afirmação não pode ser entendida literalmente, não é? Está claro que ele está usando uma linguagem figurada. Não significa que as aves vão levar literalmente as suas palavras, não é isso. É óbvio. Aqui ele está usando uma linguagem figurada, e eu acho que não é difícil você entender isso, porque hoje nós usamos figuras semelhantes, não é? Não é assim, quando você conta uma coisa que você não quer revelar a fonte, como é que você fala?
Ó, um passarinho me contou. Não é assim, não é assim que você fala? Um passarinho me contou. Você entende essa linguagem, essa figura? Ou então, olha, cuidado, as paredes têm ouvido. Não é assim que você fala? As paredes têm ouvido. É figura de linguagem. Essa é a advertência. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala. Por quê? Porque uma vez que você falou, você não tem mais controle sobre as suas palavras. Não tem mais controle. Então, uma vez que você emitiu as palavras, acabou. Passarinho pode levar. Parede tem ouvido. Não é? Essa é a advertência. Cuidado com o uso tolo das suas palavras. Você não tem controle sobre o que fala e você pode ter que prestar contas daquilo que você falou. Você pode ter que dar explicações. É por isso que o livro de Provérbios diz que o sábio pensa antes de falar. O tolo se precipita com as palavras. Então, essa advertência devia fazer com que você e eu pensássemos antes de abrir a boca. Pensássemos antes de falar. De maneira prática, o que você deveria pensar? Olha, pense, por exemplo, nas suas motivações. Antes de falar, pergunte a si mesmo o que move você naquele ato de falar, não é? Será que o que você vai falar a respeito daquela pessoa, não é? Você está sendo movido pelo desejo sincero de promover o bem dela? Você vai falar porque você está de fato amando o próximo como a si mesmo? O que te move? Ou é simplesmente para destruir reputação ou para mostrar que você é melhor do que os outros? Preste bem atenção. Então, essa é uma boa reflexão antes de usar palavras. Pense se você está sendo movido pela glória de Deus. Você vai falar porque você acha que ao dizer aquilo vai trazer glórias para o nome do Senhor? Você está se esforçando para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo? Então, são bons testes que você pode fazer, perguntar a si mesmo. Aquilo que você vai dizer, ou aquela pessoa a quem você vai dizer, é parte do problema? É parte da solução? Talvez se a pessoa com quem você vai falar não é parte do problema, não é parte da solução, talvez não faz sentido você compartilhar com ela. Vai ser fofoca, vai ser maledicência, isso é pecado contra o Senhor. Então não se precipite, é isso que o verso 20 está dizendo. E quando você for falar a respeito de alguém, pergunte se você está disposto a sustentar aquilo na presença dela. Talvez você vai ter que fazer isso. Se você não estiver disposto a sustentar na presença dela, talvez seja melhor não falar. Entende? Pense antes. Ligue o cérebro antes de abrir a boca. Faz bem. É isso que o verso 20 está ensinando aqui. Então, irmãos, 3 verdades e uma advertência. As palavras do tolo são autodestrutivas. As palavras do tolo são autodegenerativas. As palavras do tolo são presunçosas. Portanto, cuidado, cuidado. Passarinho pode levar as suas palavras e as paredes
tem ouvido. Irmãos, a Bíblia nos ensina que todos nós temos problemas nessa área. Todos nós temos problemas com as palavras. Ninguém escapa. Todos nós já tropeçamos no uso da língua. Tiago é que diz isso. Tiago diz que todo tipo de fera, que todo tipo de animal, os homens conseguem domar, mas a língua ninguém consegue. Coisa terrível. Irmãos, isso significa que o nosso problema com as palavras é um problema mais profundo do que nós imaginamos. O nosso problema com as palavras não é apenas um problema da língua. O nosso problema com as palavras é um problema do coração. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. A nossa língua é controlada pelo nosso coração. Então, de que nós precisamos mesmo é de uma mudança no coração. Se o coração não for mudado, o uso das palavras também não será mudado. Mudança no coração é algo que nós não podemos promover por nós mesmos. Mudança no coração é algo que está além das nossas possibilidades. Olha, se você pudesse mudar o seu coração, não precisaria de Jesus Cristo ter vindo aqui. Deus poderia poupar o seu filho. Por que é que foi preciso Jesus Cristo vir a esse mundo e morrer numa cruz por você e por mim? Porque o remédio de que nós necessitamos, só Ele, por meio do seu sacrifício, pode nos oferecer. Jesus veio para que o nosso coração pudesse ser mudado. É para que eu e você, entre outras coisas, pudéssemos usar palavras de maneira sábia, que Jesus teve que morrer na cruz. Preste bem atenção. Ele se chama Jesus porque ele veio para salvar o seu povo dos pecados dele. Preste bem atenção. Ele não veio salvar você apenas da punição do pecado. Ele não veio salvar você apenas do castigo do pecado. Ele veio salvar você do seu pecado. Todos eles. Inclusive do pecado da língua. Você precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda. Vamos buscar ajuda em Jesus? Jesus nos é oferecido na palavra e Jesus nos é oferecido nos sacramentos. Vamos então receber agora o sacramento da Santa Ceia, que é o remédio de que você precisa para usar com sabedoria as suas palavras.